Não interessa muito, não. O que interessa é a palavra de Deus, é a revelação da palavra do Senhor. Né? Aí as pessoas ficam ligadas com as coisas desse mundo e tiram a atenção da palavra. O diabo ele é especialista em fazer isso aí. Pegar as pessoas desse mundo, as coisas deste mundo, e colocar na sua frente e começar a mostrar aquilo que o mundo oferece, aquilo que acontece, e tirar a pessoa da presença de Deus, ou seja, de buscar a revelação da palavra de Deus. Aleluia. Porque a Bíblia diz assim: confia no Senhor e faz o bem. Nós temos que confiar em Deus. Aleluia. Fazer o bem é andar na presença de Deus, é esforçar. Em tudo que você colocar a tua mão para fazer, você pega e ora e fala: Jesus, é como se eu estivesse fazendo o Senhor. Eu vou dar um testemunho dos irmãos, algo que aconteceu há muito tempo. Amém, meu senhor? Amém, glória a Deus. Eu estava trabalhando com uma pessoa e nós estávamos fazendo um curso na divisa. E a pessoa conhecendo a palavra, pessoal, essa parte aí é divisa com fulano, faz qualquer jeito, daí caiu. Não está certo. Ou você está fazendo para os outros, está fazendo para vocês, tem que fazer bem feito, né? Assim diz a palavra de Deus. Então, por isso que nós temos que buscar, confiar no Senhor, fazer o bem. E a Bíblia diz que você vai habitar na terra, verdadeiramente será alimentado. Você vai ser alimentado pela palavra, alimentado por Deus. Você vai ser socorrido na hora certa. Aleluia. Isso não quer dizer que você vai viver em mil maravilhas. Isso não existe. Isso aí não existe. Mas você vai ser socorrido. Assim como somente Davi, ele foi socorrido. Quando ele buscou a face de Deus, o Senhor socorreu. E quando ele fala deleite também no Senhor, e ele considerar o desejo do coração, só nesse versículo aí, aleluia, quando a gente parar e falar assim: o Senhor não está concedendo, né, aquilo que eu estou querendo, é porque o Senhor está deleitando nele, é porque nós não estamos buscando a face dele em primeiro lugar, não estamos confiando naquilo que ele fala, não estou dando crédito para aquilo que ele fala. O ser humano em si, ele não dá crédito para aquilo que Deus fala, mas ele quer receber de Deus. E quando a coisa aperta, quando o circo aperta, aí fala a Deus: por quê? Mas não busca Deus, não se entrega, não derrama na presença de Deus para alcançar o objetivo, irmãos. Aleluia! O objetivo nosso não é só aqui nessa terra, nós temos o objetivo de alcançar assim as coisas, eu preciso fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro, mas o objetivo, o principal objetivo, isso Deus tem me ensinado, Deus tem falado comigo. Olha, o principal objetivo da nossa vida não é as coisas dessa vida, dessa terra, é sim buscar a presença do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso que a Bíblia fala que Ele vai desejar, Ele vai conceder o que o seu coração deseja. Ele vai preparar para nós aquilo que nós precisamos. Amém? Louvado seja Deus. Entregar o caminho ao Senhor e confiar nele e Ele tudo fará. Isso não quer dizer que nós temos que entregar e sentar. Não. Nós temos que entregar nas mãos do Senhor, mas fazer a nossa parte. Aí você entrega a Deus e senta assim: agora é o Senhor. Não. É com Ele aquilo que é da parte dele, o que é da nossa parte, nós temos que fazer. Aleluia! Então nós temos que caminhar. Você vem aqui para buscar a presença do Espírito Santo com a boca fechada? Eu não sou batizado, eu não consigo ser batizado do Espírito Santo com a boca fechada? Como você vai ser? Então nós temos que fazer a nossa parte. Amém? Aleluia! Se você tem um objetivo: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito, eu quero conhecer mais do Senhor, você vai ter que fazer a tua parte, senão não vai ter jeito. Aleluia!
Não tem como Deus operar se nós não formos. Aleluia. Quando Pedro viu Jesus, ele falou: Senhor, se é o Senhor, né? Manda ele. Pode vir. Pedro desceu e andou sobre as águas. Ele foi. Mas Pedro afundou, ele foi. Aleluia. Ele teve ali uma decisão de ir. Então ele andou sobre as águas. Aleluia. Então nós temos que ir, nós temos que entregar a nossa vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque a presença do Espírito Santo, quando o Espírito de Deus ele se manifesta no nosso meio, aleluia, algo tem que acontecer diferente. Aleluia. Louvado seja Deus. O poder de Deus, o poder do Espírito Santo, ele transforma a nossa vida. Aleluia. Ele nos enche de força, de capacidade para lutar no dia de amanhã. Aleluia. Para enfrentar as dificuldades. É só com o Espírito de Deus, só com o Espírito Santo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fica com essas poucas palavras de oração. Aleluia. E busca Deus, abre o seu coração e busca o Senhor. Aleluia. Porque o Senhor é maravilhoso. Aleluia. Jesus falou: aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma vão sair fora. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Creio que você vai receber do Senhor aquilo que você busca, se você abrir o seu coração. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Já passamos os louvores, né? Juntamente cantando. E é o grupo Ebenezer, do grupo de Jesus. Cantamos a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Convido os irmãos a se colocar de pé. Glória a Jesus. Aleluia. A igreja acompanha com as palmas. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o teu nome. Aleluia.
Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Grande salve com teu nome. Aleluia. Louvado seja o Senhor.
Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus.
Aleluia, louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Querido de Deus em nossa vida, amém? Aleluia. A Bíblia nos fala a respeito do homem que ele recebeu o chamado de Deus e o Senhor levou ele em lugares muito difíceis, onde ele não tinha recurso nenhum, e Deus, na obediência da palavra de Deus, ele foi fazendo ele a vontade do Senhor, mas ele confiava, ele esperava em Deus. E a Bíblia fala de Elias, que ele foi sustentado pelos fogos. Então nós recebemos isso em alta vida, assim, a pessoa pensa, vai acontecer isso. Deus vai me colocar em lugares maravilhosos. Deus coloca nós onde Ele quiser. Aleluia. Para que nós possamos fazer a vontade dele. Aleluia. Só que Deus não abandona. A gente olha, não tem saída, não tem ninguém que morrer, mas é Deus que está te provando, é Deus que está te lapidando. Ah, mas Deus tem prazer, eu não tenho prazer nisso não. Mas ele, a Bíblia diz que o pai corrige o filho apreendendo. E às vezes a correção do pai, às vezes ela é forte sobre a nossa vida, porque ele tem um propósito, ele tem um projeto. Aleluia. Isso vai atacar as ordenanças do Senhor. O fim que Ele vai nos dar, pode ter certeza, é o melhor dessa terra. Aleluia. Porque Ele tem promessa na sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, para nós não tem alegria maior do que buscar a face de Deus, do que invocar o nome do Senhor Jesus. Quando Jesus estava caminhando aqui nessa terra, a Bíblia diz que ele ia caminhando e as pessoas louvando e glorificando, e tinha uma parte de gente que dizia: olha esse povo galardão, esse povo não. Jesus achou escalar as pernas para maior. Então nada pode fazer nós calar nossa boca, de adorar, de louvar, de buscar o Senhor. Ah, mas eu estou com problema. Não tem. Problema é problema. Né? Deus ele dá condições, Deus ele nos capacita para enfrentar. O que existe a luta? É para você lutar. Né? Se tem a luta, se existe a luta, porque nós precisamos lutar. Se tem o problema, a dificuldade, é que nós temos que vencer. Aleluia! E nós vamos vencer através da presença de Deus, da busca do Espírito de Deus na nossa vida. Aleluia! Nos capacitando. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Porque a alegria, né, de você saber que o teu nome está escrito no livro da vida, irmãos. Aleluia! Não tem comparação, não existe nada igual, nada que pague isso, não tem.
O teu nome está escrito no livro da vida. E Deus fala que ele só vai arriscar o nome se você pecar. Se você sair da presença dele, se você desviar dos caminhos dele, o teu nome é arriscado. Caso contrário, não. Nosso nome está lá. E a Bíblia fala em Apocalipse que no dia do juízo ele vai puxar lá e vai ver o nosso nome. Aí daquele que não tiver o nome escrito lá, se o nome for escrito no chão. Aleluia! Então, nós temos que ter sim um compromisso de alegria de servir a Deus. Porque Jesus carregou uma cruz pesada sobre os seus ombros. Aleluia! Machucando, chorando, sangrando. Né? E quando ele tropeçava e caía, aquela cruz caía acima da cabeça dele, esmagava ali o rosto dele no chão. Tudo por amor a nós. Ah, nós somos bonzinhos, nós não é nada, irmãos. Aleluia! A Bíblia fala que Deus olhou de cima, ele não viu um justo sequer. Mas ele fez por amor, Jesus pagou o preço por nós. Aleluia! Sofreu as humilhações e não desistiu. Por que nós vamos desistir então? Aleluia! Ele passou muito mais. Se nós tomamos um tapa no rosto, misericórdia, nós temos palmas. Jesus tomou um tapa no rosto, a Bíblia diz que eles arrancaram as barbas dele, puxaram ali, tudo, ele passou tudo que podia, né? E ainda muito mais por amor a nós. Aleluia! Então nós quando reunimos, é motivo de alegria, de adorar, louvar e buscar o nome do Senhor. Aleluia! Porque ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Aleluia! Às vezes nós estamos preocupados com a casa na terra, né? Preocupados com a morada. Puxa, é igual mesmo você ter uma casa, né? Mas Jesus disse na casa de meu pai. Aleluia! Hoje eu estava trabalhando, Jesus falou o Espírito Santo no meu coração. Olha, eu tenho um lugar preparado para sua vida. Eu não sei se os irmãos sentem a presença do Espírito Santo falar no coração, cada um, mas eu sinto. E às vezes choro lá sozinho, porque é muito forte, irmãos. É muito forte, não tem nem como explicar, sabe? Mas ele fala de uma maneira tão gostosa, irmãos, que eu vou falar com ele. Você pode estar onde for. Aleluia! Você sente força, você sente alegria, que te enche. Aleluia! De alegria no coração. Aleluia! Louvado seja Deus. Então busca o Senhor. Aleluia! Não deixe de buscar a face do Senhor. Às vezes a gente vê outras pessoas, né? Com a cara fechada, às vezes você vê os mais novos, os jovens, né? Tudo ali, muda, parece que. Eu falei, Deus, será que eu falei, não, será que o senhor está diferente? Será que o mundo precisa buscar mais? Porque eu não entendo. Porque eu sinto muito, sabe, a vontade de buscar, de conversar com Deus. Aí eu vejo assim, fico olhando nas igrejas, pessoas, não falando daqui não, mas em geral, né? Eu falei, Deus, mas não é possível, não tem uma coisa errada. E Deus, o Espírito de Deus fala, o erro não está aqui, o erro está aí. Então nós precisamos consertar, nós precisamos derramar o saber da presença de Deus, mas não é por força também, não é por violência, é pelo Espírito de Deus. Né? Aleluia! Isso aí é individual de cada um de nós. Mas quando nós reunimos, irmãos, você pode ter certeza. Se tiver um lugar onde pegar um fogo, aquele fogo se alastra. E se o fogo for forte, queima até a água. Aleluia! Assim é a presença de Deus na nossa vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando o Espírito Santo dele chega na nossa vida, ele chega para resolver, ele chega para fazer a obra completa. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Dá uma oportunidade aos irmãos, né? Aleluia. Agradecido seja o nome do Senhor. Nosso nome. Dá uma oportunidade no nome de Jesus. Aleluia. Para falar a palavra do Senhor. Glória a Deus. Lembrando a igreja da paz do Senhor, né? Amém. Eu vou ver aqui em Mateus, capítulo 7, versículo 7 ao 12.
Pedi e dar-se-vos-á, buscais e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. O qual entre vós é o homem que, pedindo-lhes pão, a seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente. Se vós, pois, sendo mal sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais ao vosso Pai, que está no céu, dará bens aos que pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei dos profetas. É perseverar na oração. Amém, irmão? Então, o meu objetivo missão é também de esses irmãos têm propósito na minha vida de ser obreira, né? Meu objetivo missão é de me aproximar cada dia mais de Deus, da presença de Deus. Então, perseverar na oração. Como a mãe falou, a gente tem que estar fé, pedindo a Deus, tudo que a gente pedir em oração, perseverar na oração, confiar em Deus, Deus dará. E no tempo dele, tudo é na hora dele, no dia que ele quiser, ele vai fazer algo por nós. E que o Espírito Santo de Deus me capacite cada dia mais para isso. Deus que aquele que pediu também perseverar na oração irá receber muitas promessas de Deus. E Deus vai capacitar cada um que ele escolheu, que ele chamou. Em nome de Jesus, seja fiel a Deus, seja fiel. Busque a presença de Deus cada dia mais. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Assim é o nosso Deus, em nome de Jesus. Aleluia. As irmãs não estão, no meu caminho, vamos ver. No meu caminho, estudar. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Comenta hoje que a paz do Senhor, amém? Eu vou levar um louvor aqui e peço que os irmãos me ajudem. Glória a Deus. Só vou conectar aqui para as coisas de Deus. Não tem aqui, mas eu vou passar. Glória a Deus. Também com a internet, com tudo, vou deixar para amém? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Amém? Mas faça tudo decentemente e com ordem.
deixar esse versículo para a igreja, que nós venhamos, né, fazer as coisas para Deus, com amor, com dedicação, que nós venhamos fazer também com ordem, pedir ao Senhor, né, que nos ensine, nos capacite cada vez mais a fazer para Ele e fazer aquilo que Ele mandar. Porque às vezes a gente quer fazer algo e não é o que Deus quer que a gente faça. Às vezes a gente quer fazer algo que não está dentro, né, da vontade de Deus, mas às vezes Ele quer que a gente faça diferente. Então, que nós venhamos orar ao Senhor, pedir a Ele discernimento, entendimento, que nós venhamos fazer tudo que nós vamos fazer, que nós façamos com dedicação, com ordem e com coragem. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Jesus é maravilhoso. Assim seja o nome do Senhor Jesus. Toda a comunidade espiritual, eu vou louvar o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Sobre a igreja da paz, Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Em do nosso coração, estamos reunidos no nome do Senhor Jesus, para cultuar esse Deus maravilhoso, que nos tira das trevas, nos procura o Senhor maravilhoso a luz, nos corrige do verdadeiro caminho. Amém? Nós nos andarmos no caminho dizendo que é certo. O caminho que nós andamos é a treva. Porque o que os ensinamentos que nós recebíamos não compartilham, não tinham compatibilidade com a palavra de Deus. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho. Aleluia. Por isso que ele disse, quando ele, no ministério dele, ele disse: vocês erram quando eu mais, por reconhecer esse Escritura e o poder de Deus. O mundo hoje é condenado por humanidade, hoje é não conhecer a Escritura. Ele é o poder de Deus. É um povo religioso. Israel também é religioso. Um povo que zeloso pela lei. Mas Satanás é astuto. Ele faz o homem conhecer aquilo que aquilo que o homem deve conhecer, não faz força nenhuma do homem conhecer. Ele coloca no coração do homem ser religioso. Mas a religião não salva ninguém, quem salva é a palavra de Deus. Quem salva é o conhecimento, quem salva é a nossa fé em Cristo. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor Jesus por nessa noite. Abra o seu coração que Jesus abriu os seus olhos. Se ele não tivesse abrido os seus olhos, ele não estava aqui, nem eu, ninguém demais. Por isso que a Bíblia diz que nós andaremos em novidade de vida, porque sempre os tempos são de estar renovando a nossa vida. A gente nunca vai ser meio de surpresa, porque o Espírito Santo de Deus vai sempre renovar o novo no nosso coração. Porque o justo é da fé. O que é isso? O é da revelação da palavra, do conhecimento da palavra de Deus. Amém? Primeiro aos Coríntios, louvado seja Deus, em meu coração com o versículo da palavra. Estamos iniciando aí, no ano de 2024, louvado seja Deus. Eu senti que o Senhor está querendo de nós algo que vem de cima. Eu percebi isso no início do culto. O Senhor está esperando que nós, como diz Davi, e olha para os montes, onde me virá o socorro. Temos que olhar para cima, desejar as coisas que são do alto. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, que diz, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13, 14, 15 e 16, que diz assim, 1 Coríntios capítulo 2, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não
ela se define espiritualmente. Mas o que é espiritual define bem tudo, e entre ninguém é definido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir, mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. O versículo 9 do mesmo capítulo diz assim: mas como está escrito, versículo 9 do mesmo capítulo 2: as coisas que o homem não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aleluia! Louvado seja Deus! Lá no livro de Gálatas, em Colossenses capítulo 3, né? A Bíblia diz assim que se nós já fomos crucificados, mortos, ressuscitados com Cristo, vamos buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado. Aleluia! O que quer dizer isso? Eu estou sentindo desde o começo do culto, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque o próprio Jesus diz assim: a casa de meu pai há muitas moradas. E muitas vezes nós ficamos aqui fitados nessa terra aqui. Se alguma coisa não dá certo, ficamos difíceis, ficar tristes. Deus não é comigo, não, em nome de Jesus. Nós temos a visão espiritual do reino de Deus. A Bíblia diz que eu acabei de ler, nós decidimos tudo muito bem. Se o Espírito Santo está na minha vida, está na tua vida, você vai decidir muito bem. Por isso que Jesus diz: o Pai tesouros no céu, onde a graça derrube no consumo. Aleluia! Nós vamos iniciar esse ano mais espiritual, buscando mais as coisas de Deus, mais revelação do Espírito Santo. Deus tem algo grande para revelar na nossa vida. Deus quer levantar vários membros da igreja, homens e mulheres, para a edificação da igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas muitas vezes nós estamos focados só em coisas nesse mundo aqui. Ficamos aqui, gastando o nosso tempo aqui, gastando o tempo está passando. O tempo está correndo. Né? Mas Deus está sempre falando conosco: olha, desperta aí. O próprio Jesus diz assim: ó, trabalhar enquanto é dia, logo vem a noite e nada poderei fazer. Aleluia! A gente pensa, né? Ah, mas Deus tiver projeto na minha vida, vai ser que. Mas eu devo ter atitude, a fé é a obra não. Desejar. A Bíblia diz assim: aqueles que de madrugada me buscam, me acharão. Aleluia! Vamos buscar Deus de madrugada, levantar, orar, trocar o dinheiro e clamar a Deus. O céu vai se abrir. Aí o Espírito Santo de Deus vai se revelar, mas você vai sentir algo que você nunca sentiu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus tem uma expressão nesse ano de 2024. O nosso coração não é altar de Deus. O nosso coração é a palavra, os treinamentos, desejando algo de Deus. Aquela mulher do fruto do sangue diz assim: se eu somente tocar nas obras das mãos do Senhor Jesus, serei curado. E se ela ficasse parada, não sei que lá, ela teve que sair, enfrentar a dificuldade, enfrentar ali, né? Para tocar nas obras do Senhor Jesus. Ela teve a fé e teve a atitude. Nós temos a fé, mas temos que tomar atitude de querer desejar, almejar a presença, desejar o Espírito Santo de Deus. Vamos fazer isso nesse ano. Deus falou comigo ali, ele vai continuar falando. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Deus tem algo bem realizado. Ah, Deus fazia, agora está fazendo mais. A igreja é assim, agora, o nome do Senhor Jesus. Deus tem algo maravilhoso, aquilo que o homem não viu, está dando ninguém. Nem no ouvido, seu ouvido, nem no coração do seu irmão. O único que teve essa graça foi o apóstolo Paulo. O homem foi embarcado pelo terceiro céu de coisas inefáveis, que é o homem não é isso, contar, dizer. Por que ele foi sair? Porque Deus tinha um ministério muito forte na vida dele. Se Deus não mostra as coisas inefáveis para ele, ele não conseguir não. É duro você
falando do Evangelho, levando paulada, ingratidão, né? Ah, mas Paulo merecia, agora tem sempre merecido. Mas se Deus não mostra algo celestial para ele, não ia conseguir não. Se nós não receber algo celestial, não vamos conseguir fazer a vontade de Deus. Precisamos estar mais na presença do Espírito Santo. Ele exclama a mim e ele diz no tempo distante. Quando me responderiam, mensageiro dos meus espíritos e emoções. Deus tem algo no meu coração e no teu coração. Para a edificação da igreja. Essa igreja tem projeto de crescer e prosperar. Mas onde está? Eu queria dizer que não estou pegando ainda. Eu sou sempre um pouco de Deus. Mas é bom de Deus, isso pode ser. Eu não ia ler aqui não. Eu ia lá em Gênesis 28, falava de Jacó, não ia não. Mas agora a gente tem no coração um versículo que está escrito lá, onde ele diz assim: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Aleluia! E Jesus diz: hoje, se der dois ou três em meu nome, eu estou presente, ele está aqui, a gente não sente, não percebe. Jacó de olho, ele estava aqui, eu não pude perceber. Aleluia! E se nós não buscar essa visão do céu, aleluia, buscar a presença do Espírito Santo, não vamos ver nada, não receber nada. É o que Deus está falando, o que Deus não vai continuar falando conosco. Buscar as coisas que são de si. Aleluia! Vamos buscar a promessa do Senhor Jesus. Jesus foi reprovado porque ele falava as coisas celestiais e o povo da terra não entendia. O Senhor não entendia, o Senhor é doido, o Senhor ainda pior que tira a nossa religião. Não, vamos buscar as coisas espirituais. Porque aquilo que Deus tem que fazer na nossa vida é revestir do Espírito Santo. Você não pode negar ele, eu não posso. Aleluia! Porque o que ele fez por nós foi algo que só Deus para fazer. Né? Eu vou parar por aqui, mas louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos buscar as coisas espirituais. Vamos almejar as coisas espirituais. Porque a Bíblia diz que nós decidimos tudo muito bem e ninguém somos decididos. Aleluia! Porque quem é o nosso conselheiro é o Espírito Santo de Deus. E ele quer habitar mais e mais no meu coração e no teu. Amém? Para a glória de Deus, para a dignidade de Jesus. Glória a Deus. É aqui. Glória a Deus. Eu vou orar, irmãos, nós temos que buscar a presença de Deus aqui. Se você tomar a decisão que depois que eu vou comprar, já vai desenvolver isso aí. Eu vou numa festa, um banho, e lá vai me empurrar mais e mais. Mas eu vou na casa do Senhor, eu vou buscar a presença de Deus, ele vai ter que pedir. Em nome de Jesus, repreendido os espíritos das trevas, em nome de Jesus Cristo. A decisão que você tomou, nós tomamos buscar a Deus. O diabo não pode impedir. Amém? Não deixe ele impedir o teu propósito. Olha, irmãos, que a hora que passamos por essa, na nossa caminhada com Deus, eu já passei muita coisa. E eu já vivi, como diz a expressão do mundo, níveis diários, né? O inimigo tem de todas as formas nos tirar da presença de Deus, fazendo com que você desista, você não ouve, você não busque, você não persevera. Mas se eu estou aqui até hoje, aleluia, porque Deus me sustentou, aleluia, Ele vai te sustentar também, amém? Nós vamos fazer o Senhor Jesus. Aleluia, nós temos esperado, aleluia. Então nós vamos fazer a oração pelo dia, que vai na casa do Senhor, aleluia. Aí nós passamos para o trabalho, em nome de Jesus. Senhor Deus, Deus, Senhor. Glória a Deus. Graças a Pai, Filho, Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus poderoso. Deus é Deus, Deus é amor. Deus é verdade.
Aleluia. No momento que vocês são abençoados, porque quando nós chegamos numa boa terra, a Bíblia diz que ela produz por amigo, e a palavra de Deus não fala. Aleluia. Você pode investir em qualquer coisa, isso é um vestido rei de Deus, eu duvido que você não vai ser pensado. Porque Deus é fiel, amém? Aleluia. Nós não devemos seguir o caminho da avareza, não. Abre o coração com alegria, porque não é que nós recebemos tudo vem para o Deus, amém? Glória a Deus, Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui está, Senhor, os filhos, suas ofertas, que o teu povo tem trazido com alegria na tua presença. E amiga, o Senhor fala que sou eu, aquele que dá com alegria, bendito seja o teu nome. Aleluia, que o teu povo venha prosperar, Senhor. Prospera o caminho da tua igreja, abre as portas da vida do teu povo, Senhor. Faz com que aquele que não venha gastar com aquilo que não é bom, repreenda o devorador. A Bíblia diz que através da nossa experiência, o devorador é repreendido. Em nome de Jesus Cristo, que haja, aleluia, paz, que haja alegria no coração do teu povo, Senhor. Prospera o caminho da tua igreja, Pai. Nós apresentamos a ti, Senhor, com os adornos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Façamos as palavras de unidade, Pai. Igreja, boa noite, a paz de Cristo esteja com todos vocês. Amém. E nós vamos iniciar o ano já reunido novamente. Hoje, aliás, já se reunimos na quarta-feira, na sexta e hoje de manhã também, no primeiro culto da amigo. E assim nós vamos nessa caminhada. E o interessante é que eu ouvi agora, desde o início, né? Fé, atitudes, mudança, né? De vida espiritual. E hoje a palavra de Deus deu, já ontem ele deu essa palavra para mim, no culto de primícias. Hoje é o primeiro domingo do mês e o primeiro domingo do ano. São as primícias. E nas primícias, Deus deu um tema para nós, viver a vida focada. Tudo que foi dito aqui, né? Fé, atitude, e vem o tema desta noite, viver a vida focada. Focada em quê? Na primícia. Quem é a primícia? É Deus. Então, irmãos, vou fazer uma oração, vamos ficar de pé. O Espírito Santo já encheu nós de sabedoria, mas eu quero mais. Eu preciso que encha mais a mim e a vocês. Pai querido, Deus amado, abra, Espírito Santo de Deus, os nossos ouvidos, os nossos olhos, para que encha nós de entendimento, Pai. Porque o Senhor tem algo, já disse algo maravilhosos desde que iniciamos este culto. E agora vai continuar dizendo sobre o perigo de nós perdermos o foco. Para nós vivermos a vida focado na tua divindade, focado no teu amor, focado na tua misericórdia, focado na paz, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Pai, muito obrigado. Amém. Igreja, podem sentar, vamos bem devagarinho, vamos lembrar que as primícias, o primeiro culto do primeiro domingo do mês de janeiro, logicamente o primeiro culto do ano. E vamos focar, viver nossa vida focada. Não podemos perder o foco. Eu quero que os irmãos, só para iniciar, não vai ser a palavra direta, mas eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Mateus capítulo 14. Nós vamos ver até alguns versículos só. 1 ou 2 versículos aqui, eu já vou achá-los e vou passar para vocês. Mateus capítulo 14. Vamos ler o 26, o 27, o 28, até foi citado pelo Luizinho, hoje Pedro andando sobre as águas. Mas esse aqui
vai servir para nós assim como uma abertura de perda de foco. Vamos lá, versículo 26. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. 27. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Versículo 28. Respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Versículo 30. Mas sentindo um vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. O que a gente pode entender? Pedro tinha fé, Pedro tinha atitude, mas mesmo assim, nós também corremos esse risco. Ele perdeu o foco. O vento que bateu nos braços dele, ele perdeu o foco de Jesus. E quando nós perdemos o foco, nós estamos sujeitos a se afundar. Por isso, como uma abertura, eu quero que vocês agora abrem suas Bíblias em Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Nós vamos meditar nesses dois versículos. E o apóstolo Paulo e o Espírito Santo vai nos ensinar que nós temos que fazer para não perdermos o foco. Porque não é difícil perder o foco. Nós somos muito tentados. Nós somos muito cobiçados por coisas do mundo. Então, se nós, por exemplo, vou citar para vocês, se nós não lermos, meditarmos na Bíblia todos os dias, se nós no nosso tempo nós não estivermos ouvindo coisas boas, louvores, coisas de Deus, pregadores, nós temos grande facilidade de perder o foco. Então é algo que nós temos que praticar, se pudermos, todo momento, toda a hora que tivermos tempo. Preencher o nosso tempo dedicando ao Senhor, lendo, pesquisando, ouvindo. Aí nós vamos passar sempre a andar focado. E é o que nós precisamos. E cada vez mais, porque cada vez mais o mundo vai querer tirar o nosso foco. O apóstolo Paulo, há muito tempo atrás, ele vai fazer a regra para nós hoje. Mas antes eu quero fazer uma abertura aqui sobre o foco. O que é o foco na Bíblia? O foco na Bíblia é um conceito que se refere à concentração, direcionamento da atenção, nós temos atenção em algo específico. Ter foco na Bíblia significa direcionar toda a nossa energia e atenção para Deus. Isso é ter o foco. E para os ensinamentos sagrados que são esses aqui. Portanto, é preciso ter foco naquilo que se deseja alcançar. E todos nós que estamos aqui, o nosso foco maior é Deus. O nosso foco maior, a nossa primícia é Deus. O dono de tudo, o Criador do céu, da terra. Eu quero ler para vocês uma ilustração de um tigre distraído, um tigre que perdeu o foco. Diz assim: um tigre faminto começou a rastrear o cheiro de um som.
parábola do Salmo 43, 42, que diz que como o servo eu estou em busca das águas, eles estão em busca das águas, eu estou em busca de Deus, porque o servo se esconde nas águas por causa do cheiro. E nessa ilustração aqui está dizendo que havia um tigre faminto que começou a rastrear o cheiro de um cervo, de um veadinho, de um animal. Enquanto ele seguia o cervo, ele encontrou o cheiro de um coelho. E se virou e foi atrás do coelho. Então ele foi distraído pelo cheiro de um rato e começou a segui-lo. Ele finalmente chegou ao buraco do qual o rato havia desaparecido. Ele terminou o dia com mais fome do que quando começou. Esta fábula ilustra como muitos passam suas vidas distraídos com isso ou com aquilo, e no final do dia eles realizaram muito pouco. Por isso que nós temos que ter perseverança, por isso que nós temos que buscar sempre coisas novas, para que nós nunca percamos o foco. Vamos ler a palavra de Deus e vamos ver a explanação desta palavra nos versículos 13 e 14. Vamos ler os dois versículos com muita atenção, baseado naquilo que está explanado até agora a respeito da pregação desta noite. O título aqui da minha Bíblia é a vocação de Paulo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficaram, e avançando para o que estão diante de mim. Versículo 2. Prossigo para o alto, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo vai nos ensinar apenas nesses dois versículos, ou mais alguns que nós vamos ver, se for necessário, que nós não podemos perder o foco. Nós temos que prosseguir sempre no alvo. Qual é o alvo? O alvo é a nossa salvação. E através de quem que nós vamos ter a salvação? Jesus. Foi lido aqui que se nós buscarmos Jesus, nós temos a mente dele, a mente de Cristo. Olha que maravilha! Então, irmãos, eu quero dizer que no versículo 13 e 14, nós vamos analisar focado em um prêmio. O apóstolo Paulo, ele tinha um prêmio, ele queria um prêmio. Nós queremos esse prêmio. Nós não queremos ficar fora dessa. Então, ela está dividida aqui. Primeiro, como Paulo lidou com o fato de não ser tudo, não ter tudo, não ser tudo o que poderia ser. Porque muitas vezes nós não conseguimos ser tudo o que poderíamos ser. Muitas vezes nós ficamos preguiçosos, ficamos um pouco, assim, o nosso foco começa a diminuir, começa a olhar outras coisas, né? E nós não podemos. Irmãos, nós temos que estar numa situação, eu vou dizer para vocês, se nós estivermos na estrada dirigindo, ou sem dirigir, olha, e nós olhamos a carroceria do caminhão, e lá está escrito, farinha a Deus. A primeira coisa, nós estamos focados, nós não lemos tanto a farinha, nem percebe a farinha e nem percebe o nome da farinha. Para nós é Deus. Presta atenção no que eu estou dizendo para vocês. Porque vocês estão no foco. O cérebro de vocês está no foco. Farinha é Deus, não para mim.
Você faria Deus? Deus, é Deus, né? Você lê lá, Deus. Está focado nele. Isso é verdadeiro, irmão. Isso acontece com nós. Quando acontecer isso, pode crer que vocês estão focados. E muito focados. Farinha ficou para trás. A Deus já também. Interessante, né? Então, irmãos, esquecendo-se das coisas que ficaram para trás, onde eu acabei de ler no versículo 13. O que será que Paulo esqueceu, hein? Será que nós devemos esquecer também? Não é verdade? O que será? Ele esqueceu os seus sucessos anteriores, assim como foi visto no início deste capítulo. Se a pessoa, se Paulo não conseguisse não fosse tirado dele aquele trabalho, Paulo era um homem de trabalho, de Saulo. Era um homem obediente e dedicado, ele estava nas coisas erradas, mas ele era dedicado. Você já pensou se ele ficasse lembrando daquilo? Depois que ele passou a ser Paulo, depois que ele foi batizado, que ele foi consagrado, foi o maior missionário depois de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, escreveu as 13 epístolas, sofreu, foi perseguido. Por isso está dizendo aqui, o que será que Paulo não esqueceu? Ele esqueceu os seus sucessos anteriores, assim como foi visto no início desse capítulo. Ele diz: não podemos confiar em nossos louros passados. Nós não podemos viver no passado. Outro dia eu fui fazer uma visita, nós fomos fazer, não vou dizer o nome, mas a pessoa só vivia no passado. Quando eu ia na igreja, que a igreja não sentia, o Espírito Santo falava comigo, e isso, e aquilo, e eu cantava, e eu glorificava, e isso, e aquilo, eu tinha saúde. E agora? Viver no passado? Não. Nós não podemos viver no passado. Nós precisamos ter lembranças boas do passado, mas não viver no passado. E não fazer nada no presente. Nada. Só lamentar. E só lembrar aquilo que era. Nossa, eu era feliz. Já ouvi essa frase. É uma frase comum, né? Puxa, eu era feliz e não sabia quando eu tinha 30 anos, 40 anos. Nossa, eu era feliz e não sabia. Não é por aí, não. Não é por aí, não. Isso aí não é de Deus, não. Não é. Nós devemos continuar a nos provar. Nós temos que ser provados. Porque nós estamos no foco. E quando nós estamos focados, nós somos provados, mas nós vencemos, nós nos sentimos o tamanho da prova. E nem permite, o Espírito de Deus nem permite que você lembra aquela prova que você passou. Ele lembra para você dar graças a Deus, que você venceu. Mas ele não fica te martirizando, te cutucando daquilo que você passou. O apóstolo Paulo também esqueceu as suas falhas do passado, que não foram boas. Nós tivemos falhas no passado. Continuamos falhando. Não tanto nós falhávamos antes, quando não conhecíamos a Cristo. Mas nós falhamos, porque nós somos pecadores. E aqui Paulo está dizendo que ele também esqueceu das falhas do passado dele. Porque se ele fica martirizando, ele não vai ter tempo, não vai ter mente limpa, mente de Cristo, para realizar o que ele realizou. Como foi dito aqui pelo Geraldo, quando ele subiu e
venceu o céu. Ele não ia ter essa força. Como não ia ter a força para passar, depois que ele passou esses 14 anos, que ele não revela bem, né? Se era ele, se era o corpo dele, mas a gente sabe que foi ele. Se foi o corpo, se foi o espírito, não interessa. É como o Geraldo disse, ele não teria força para passar o que ele passou. Então, ele já estava focado. Ninguém tirou o foco de Paulo. Ele admitiu que não era perfeito e não tinha agarrado, ainda ele não tinha agarrado o foco que ele deveria ter e nós deveríamos ter quando ele escreveu aqui. Ele está dizendo algo muito forte. Ele admitiu que não era perfeito. Paulo não perdeu tempo, ele se arrependeu e seguiu em frente. E a partir do momento que ele seguiu em frente, que ele focou, nunca mais ele perdeu o foco. Nós vamos ver aqui a despedida dele, todo mais lembrando, né? A despedida de Paulo, a Timóteo, que é uma coisa maravilhosa, uma coisa perfeita. Muitos permitem que o passado destrua o seu presente e seu futuro. Nós temos que cuidar muito disso. Nós temos que dividir em três situações: passado, presente e futuro. Cada um de nós precisamos dar um percentual. Nós não podemos viver o passado. Também não podemos viver exclusivamente do presente. Mas o percentual maior nosso é o nosso foco no futuro. Que o futuro, que já foi dito que hoje, nem o olho viu, nem o ouvido lá, que eu tenho preparado para esse futuro. Passado não foi. Presente eterno. Vamos viver, procurar viver bem. Na medida do possível. Sem murmúrio, sem contenda, glorificando a Deus nas horas boas, glorificando a Deus nas circunstâncias difíceis. Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus capítulo 8, versículo 12. Depois está bem lá no finzinho da Bíblia. Está quase um pouquinho antes de Tiago, capítulo 8, versículo 12. Quando vocês acharem, eu quero que vocês acompanhem. Vocês aí de casa também. Acompanhem com nós. Hebreus capítulo 8, versículo 12. O apóstolo Paulo nos ensina esta noite que muitos permitem que o passado destrua o seu presente e futuro. E o que a Bíblia diz? O que Deus está dizendo agora nesse momento? Porque serei misericordioso para com a sua iniquidade, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Então nós não podemos ser sacrificados, muitas vezes até revoltados, muitas vezes até perder o foco por causa do nosso passado. Em relação ao futuro, o progresso necessário. Qual seria o progresso necessário? Quando pensamos no passado, muitas vezes ficamos distraídos e desanimados. Porque uns tiveram um passado melhor, outros tiveram um passado difícil.
outros tiveram passado. Eu sei que aqui dentro tem pessoas que tiveram passados difíceis, não muitas vezes pensando só em comportamento, não, financeiro, difíceis. E muitos aí fora tiveram mais difíceis ainda esse passado. Então, quando nós pensamos no passado, muitas vezes ficamos distraídos e desanimados. Se nós tivermos perdido o foco. Esse nós não podemos perder. Esse nós não podemos abrir a mão dessa premissa. Paulo disse: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, estendendo os braços para os que são antes. Que é o versículo 13 que eu li para vocês. Aqui a intensidade de Paulo é vista, pois ele tinha um grande desejo de alcançar o seu objetivo espiritual. Esse desejo que tem que nascer de nós. Nós não podemos ir na igreja porque nós temos um compromisso com a igreja tal, porque nós somos obreiros. Ir na igreja porque nós temos um compromisso, porque nós participamos do louvor. O pastor tem que ir na igreja porque ele é o pastor. Não. Nós vamos para glorificar a Deus, nós vamos para unir, nós vamos para obedecer, nós vamos para manter o foco. Por isso que nós não podemos deixar de ir na casa do Senhor, deixar de estar junto, congregando junto, fofocando não. O fofocando vai levar vocês perdem até o sol, ficam fofocando. Mas sério, com amor dos irmãos, procurando dentro de vocês, cada um para ajudar. Aí sim, nós estamos cada vez mais melhorando o nosso foco. O que Paulo estava procurando, o que Paulo estava tentando a nos passar esses 2 versículos, ele estava tratando, trabalhando, se esforçando para ganhar o prêmio. E Paulo fala o prêmio, nós vamos ver. Porque as 3 epístolas de Paulo é algo maravilhoso, fantástico. E ele diz aqui, Paulo estava tentando alcançar o prêmio. Paulo sabia, ele tinha certeza, e nós também devemos saber e ter a mesma certeza de Paulo, que isso só pode ser feito se cumprirmos fielmente a nossa missão. E qual é a nossa missão? Focar em Deus. Devemos viver fielmente e trazer o máximo possível a Cristo. Irmãos, vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 e 27. Eu vou procurar aqui junto com vocês. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 e até o 27. Paulo fala de outra forma. Ele diz de outra forma. Essa palavra que eu li no culto que eu fiz na família, quando o meu neto embarcou para Portugal, eu senti que o meu neto estava um pouco carregado, um pouco de soberbo, tanto como é que é os jovens. Eu abri com essa palavra de Paulo aqui. Estava sentindo que
O foco dele era muito grande no que ele ia fazer. Então, tem que ser o foco. Por mais que nós, coisas grandes que nós vamos fazer, o que Deus nos preparou, o que Deus nos abençoou, o foco é a primícia, é Deus. E aqui o apóstolo Paulo, ele nos esclarece, no capítulo 9, versículo 24 em diante, ele diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Uma pergunta. Correi de tal maneira que o alcanceis. Versículo 25. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. 26. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar, porque quando você passa no ar, o ar é livre. 27. Mas antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovável. Irmãos, já deu a hora. Vamos abrir um pouquinho mais para frente em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e 8. Nós vamos ver a despedida desse apóstolo Paulo, que quando ele se despede, ele já diz quem foi ele, como ele estava focado. Ele estava no final da vida dele, mas quando ele estava focado em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e 8, um versículo tão conhecido, maravilhoso, que é o combater o bom combate. Paulo disse que o combater o bom combate sem perder os olhos. Não é verdade? Combati o bom combate, está no versículo 7 de 2 Timóteo. Quem tiver dificuldade para achar, volta um pouquinho, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, você vai andando. É um pouquinho antes de Tito, um pouquinho antes também de Hebreus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim. Paulo nunca foi egoísta, mas também a todos os que amarem a sua vida, mas também a todos que manter até a vinda do Senhor focados. É isso que Paulo está querendo dizer. Glória a Deus. Irmãos, eu vou ler a conclusão para vocês, é bem curtinha, bem simples. E nós vamos terminar a mensagem de hoje, culto das primícias do primeiro domingo do ano, primeiro domingo do mês de janeiro. Para se viver uma vida focada. Mantenha o foco na tarefa espiritual diante de nós. Nós temos que manter esse foco. Muitos assuntos da vida são importantes, claro, mas nenhum é tão importante quanto seguir Jesus. É simples. A conclusão é simples. Nada é mais importante
do que seguir Jesus. E para seguir Jesus nós precisamos estar focados, porque Ele é a premissa. Louvado seja Deus. Igreja, vamos agradecer. Depois o Francisco já vai passar ali, nós vamos parar a luz para não poder ler. Vamos passar aqui as nossas metas, nossos trabalhos, que nós temos em nome do Senhor Jesus. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esta palavra. Obrigado pelos louvores que foram louvados nesse ambiente, na tua casa. Obrigado pelos evangelhos, pela tua santa palavra que foram lidas aqui e explanadas. Obrigado pela palavra nesta noite. A vontade, a força de nós mantermos focados. Não deixa ninguém roubar o nosso foco. É como o Senhor diz no Salmo 119 e 116. Aleluia! O Senhor disse: sustenta-me com a tua palavra, porque ela vai me dar vida, ela é eficaz, ela vai me dar força, e não deixa ninguém roubar a minha esperança. Pai, muito obrigado, Senhor. Amém. Agora você senta um pouquinho, eu vou ler rapidamente sobre os avisos que nós temos nessa caminhada que estamos iniciando, né? É como eu falei, quarta-feira e sexta-feira. São 48 quarta-feiras, 48 sexta-feiras, nós já fizemos uma, falta 47. E o domingo é a mesma coisa. Quarta-feira, dia 10 de janeiro, culto da família. Quinta-feira, dia 12 de janeiro, culto de cura e libertação. Sábado, dia 13, às 19 horas, culto infantil. Nós já está pronto. Nós já vamos para a ferragem. Oh, glória a Deus, aleluia. Domingo, dia 14 de culto ao ar livre, como fizemos hoje o primeiro. Domingo 14 de Santa Ceia, segundo domingo do mês. Culto do Morango, sábado, dia 27 de janeiro, saída às 12h40, início às 14 horas. Está marcado o culto do dia 27. Construção, oferecer carnês preparado para a mutirão. Eu acredito que vai mais uns 10 dias, nós vamos começar. Eu tenho certeza disso. Eventos para 2024, campanha, bazar, rifas, marmitas e outras coisas que forem surgindo. Subidas ao monte, visitas aos lares, consagração em julho, batismo dia 31 de março. E vamos procurar nos unir para nós começar os cultos no horário. A pastor Mar, mas 18h30 tem um solão de estourar uma bola. Vamos cumprir o horário, vamos cumprir 18h30. Eu sei que é cedo, mas é necessário. E o outro horário é mais fácil para nós, que são os 19h30. Tem mais alguma coisa? Terceiro domingo do mês de janeiro. Dia 21, culto de missões, convidado é o pastor Laércio de Porto Alegre. O terceiro domingo do mês de fevereiro, dia 18, culto de missões, o convidado é o irmão José de Moraes, aqui de Guadalajara. E tem o terceiro domingo do mês de março, dia 17, culto de missões, o convidado é o nosso Geraldo Dias. E já tem também, para abril, né, Beatriz? Abril, né? Já tem que as nossas duas conhecidas lá, que é a... Só esperando confirmar. Ela vai confirmar, mas possivelmente eles virão também. Eu creio, já tiveram aqui, são duas irmãs abençoadas, uma Clara e a outra no nome do Senhor Jesus. Como é que é o nome dela? Silvia e Silvana. Silva e Silvana, já tiveram aqui, em nome de Jesus. Então nós terminamos, nós vamos embora para casa, vamos orar para que Deus nos dê uma noite de descanso, de paz. E amanhã, segunda-feira, dia de trabalho, graças a Deus para aqueles que têm trabalho.
aqueles que aqueles que estão desempregados, pega seu currículo na mão, porque o ano começou, essa semana foi uma semana meia de folga, ainda dizem que vai ser folgada até o carnaval, mas não pode entrar nessa não, porque não se pode parar. Jesus disse: meu Pai trabalho. E que tenham esse trabalho. Você que está desempregado, pega o seu currículo, diga de manhã cedo: hoje eu vou entregar meu currículo e vou voltar a entregar. Profetiza. Louvado seja Deus. Que vocês tenham uma noite em paz, que encontre a família em paz. Aqueles que estão com a casa fechada, porque estão na casa do Senhor, podem levantar a mão e dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aquele que ainda tem alguém que está em casa e não quis te acompanhar, está doente, às vezes está aborrecido, às vezes está até embriagado, continue você intercedendo, continue você levantando a mão e dizendo: um dia eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que o amor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e de todas as coisas, e a comunhão do Espírito Santo estejam com cada um de vocês, com toda a família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deixa